Boa noite, galera tricolor. Foi no sufoco, mas foi, né, galera? Classificados 1 a 1, Fluminense e Inter. Um sufoco danado. O time, depois dos 30 minutos, recuou. Inter para cima, pressionando, mas conseguimos segurar o resultado. E o Fluminense está classificado para as quartas de finais. E vamos embora, galera. Vamos embora, vamos para cima agora. Não sei quem vem agora. Vamos para cima, sem medo. E tomara que o Fluminense consiga escrever os reforços para a próxima fase, né? O Fluminense começou o jogo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Manuel, Freitas e Guga na esquerda. Meio campo com Martinelli, Hércules e Nonato. E no ataque, Serna, Everaldo e Canóbio. Né? O Renato optou pelo Canóbio como quarto homem de meio campo, ali para marcar bastante. O Canóbio é um jogador que é muito obediente taticamente, né? Hoje ele para mim foi o melhor em campo, não só pela presença na marcação, mas também chegou no ataque, fez o gol da vitória, do empate, que era a vitória tricolor até tomar o empate, né? Fez o primeiro gol do Fluminense e se mostrou muito lá na frente, tentou alguns dribles, foi à linha de fundo. Gostei muito do Canóbio hoje. Como diz o Ilan, né? Que ele é aquele cara com cabelos sedosos, com a pele macia, é um deus grego, só que o deus grego hoje jogou futebol. O Ilan fala que ele é um deus grego, mas que não joga porcaria nenhuma. Eu concordo até com o Ilan, tem muitos jogos que o Canóbio não jogou nada. Mas hoje eu posso dizer que ele foi o melhor em campo. Muita marcação, muita raça, muita vontade, aquela raça uruguaia, aquela vontade. E se mostrou presente lá na frente também, tentando alguns dribles. Errou alguns passes, como o Everaldo também errou, o Serna também errou, o Martinelli errou, o Hércules, enfim. O Fluminense hoje pecou muito nos passes errados, principalmente na hora daquele último passe, daquele passe decisivo. Sempre aquele erro na hora fatal, e isso prejudicou muito o Fluminense, né? O jogo todo, aliás, foi um perde-ganha muito grande, tanto do Fluminense quanto do Inter. O Inter passou a tomar mais a conta do jogo dos 30 minutos para cá, para o final. E aí sim ele buscou a vitória, o Fluminense recuou, deu campo ao Inter, e aí foi aquele sufoco, né, galera? Foi aquele sufoco e a gente não aguenta, né? O pessoal que assiste o jogo tem que tomar um remedinho, porque haja coração para aguentar o sufoco que o Fluminense toma nos minutos finais, né? Primeiro tempo perde e ganha, né? Um pouco Fluminense, um pouco Inter. O Inter até chutou mais a gol, mas o Fluminense com muita marcação, muita dedicação. O Serna começou bem o jogo, com algumas boas jogadas pela ponta direita, mas depois sumiu porque o Roger acertou a marcação ali pelo lado de Serna e o Serna sumiu um pouco no jogo. Mas muita luta do Serna, ele está ganhando confiança, assim como o Everaldo também. O Everaldo fez bem o pivô, rápido também nas pontas, jogando nos contra-ataques. Foi muito importante o Everaldo hoje no jogo também, eu gostei da dedicação dele no jogo. E tomara que ele continue assim, né, gente? Crescendo, bateu uma falta muito bem batida. A bola passou rente o travessão. Muito tempo que eu não vejo alguém bater falta bem no Fluminense. A última que o Fluminense fez foi com o Arias na Copa, né? Mas antes disso o Fluminense não tinha batedor. E o Everaldo bateu muito bem a falta, gostei também. No segundo tempo, o Renato tirou o Nonato, botou o Lima. O Lima até que tentou algumas coisas, algumas jogadinhas, muita marcação do Lima também, muita entrega. Mas o Inter foi melhor no segundo tempo, fez algumas alterações, foi melhor. O Fluminense aos 30 segundos fez o gol. O Ronaldo falhou ali na zaga. O Everaldo ganhou, disputou a bola, ganhou. Tocou para o Canóbio, que entrou livre pelo meio e bateu na saída do goleiro Rocher, no canto direito, fazendo o Fluminense 1 a 0. Depois o Alan Patrick também recebeu na área, bateu cruzado para fora. O Everaldo foi derrubado fora da área, bateu falta rente à trave aos 9 minutos. Enfim,
aquele perde-ganha, aquele jogo disputado com muita garra das duas partes. E o Fluminense depois colocou o Bernal, colocou o Thiago Santos para fechar ali a zaga, né, para ganhar mais na altura, porque o Thiago Santos e o Bernal são mais altos. Então, para ganhar essa jogada aérea, que o Inter toda hora jogava a bola na área, né? E o Fluminense conseguiu segurar o jogo. Entrou o Keno depois. E conseguimos segurar a partida, conseguimos a classificação. O Fluminense está nas quartas de finais, com raça, com vontade, com determinação. Parabéns ao clube, parabéns aos jogadores, se dedicaram hoje, se entregaram em campo. Se faltou técnica, se faltou coletivo, não faltou marcação, não faltou raça. O time se entregou e foi premiado com a classificação, tá? Agora vamos falar um pouco, gente, de contratações e de algumas coisas que aconteceram hoje, tá? O Fluminense fez uma proposta pelo atacante Rafael Navarro, do Colorado Rapids, dos Estados Unidos. A proposta foi foram 3 propostas na realidade, e a última foi na casa dos 7 milhões de dólares. O jogador tem 25 anos, com passagem ao Botafogo e também no Palmeiras. E o Colorado recusou a proposta, a proposta tricolor, e pediu um valor mais alto. Isso esfriou as negociações. O Fluminense vai sair da negociação, a não ser que haja uma reviravolta, né? E já se cogita nas Laranjeiras que o Fluminense não vai tentar mais um centroavante. Vai ficar com o Everaldo, Cano e o John Kennedy. Eu acho isso um erro, tá? Porque mesmo o Everaldo tendo um crescimento agora nas últimas atuações, o Cano não vem bem, o John Kennedy também não vem bem. E o Everaldo nunca foi uma unanimidade, né, galera? Então, eu acho que a gente precisa sim desse centroavante. É necessário o Fluminense contratar, até porque se acontecer alguma coisa, uma suspensão, uma lesão de algum dos centroavantes, a gente só vai ficar com 2. Então, é muito perigoso. A gente está disputando 3 competições, né? E o Fluminense não pode ter um elenco curto do jeito que tem, tá? Quanto ao Luciano Lúcio Acosta, o argentino, meio atacante do FC Dallas, de 31 anos, está tudo certo entre Fluminense, Dallas e Acosta. O jogador é aguardado agora no Rio para fazer exames e assinar contrato. O Fluminense precisa correr para tentar inscrever o jogador até sexta ou no máximo na segunda-feira, para ele poder jogar pela Sul-Americana, tá? Outro jogador, o Santiago Moreno, atacante do agora me fugiu o clube do Santiago Moreno, gente. Eu sei que é dos Estados Unidos também, mas não é o Dallas, não. Tá tudo certo com o jogador, falta só o ok do clube dos Estados Unidos, que me fugiu o nome agora, para o jogador ser anunciado pelo Fluminense, tá? Então, os 2 jogadores, o Acosta já está certo e o Santiago Moreno, de repente amanhã a gente já vai ter um acerto entre Fluminense e o clube americano para poder o jogador se apresentar nas Laranjeiras também e assinar o seu contrato. Os zagueiros, galera, como é que tá de zagueiro? E como é que vai ser a história dos zagueiros? A gente está sem zagueiro, como vocês viram hoje. Manuel até que fez uma boa atuação, não comprometeu lá atrás, jogou com muita raça. Mas como é que vai ficar a situação dos zagueiros? Vai desistir de trazer um centroavante? Então, por que não usa esse dinheiro que vai desistir de trazer o Rafael Navarro e não compra o Nino? Dá mais 1 milhão e compra o Nino, né? Vai oferecer os 7 milhões para o Rafael Navarro, dá mais 1 milhão de euros e traz o Nino para reforçar a zaga tricolor. Seria uma ótima aquisição. Um zagueiro que já conhece o Fluminense, já vai chegar e vestir a camisa e ser titular. Então é isso que eu tinha para falar. Grande vitória. Agora é pensar no Brasileirão. Sábado a gente tem o Bahia, lá na Fonte Nova, Pedreira, Samuel Xavier suspenso,
Guga vai jogar na direita e vamos torcer para o René ter condições de atuar na lateral esquerda, né? É outro campeonato, é outro torneio, mas infelizmente a gente tem que estar ligado nos 3 torneios ao mesmo tempo. É fase final de Copa do Brasil, é fase final de Sul-Americana, e o brasileiro a gente tem que melhorar muito a nossa colocação para ficar ali entre os 5 e 6 na colocação final, tá? É isso, galera. Peço a galera que se inscreva no canal, que deixe o like. Quem puder hypar o vídeo, eu agradeço muito também. Vai ajudar bastante o canal. E amanhã a gente está de volta para falar de Fluminense e as possíveis negociações do Tricolor, tá bom? Um abraço a todos, saudações, até amanhã, galera.